A Faye do novo jogo God of War Laufey é feia, e isso estraga a experiência do jogador. Calma, eu sei, tem idiota que não ironicamente pensa dessa forma. Mas quando eu digo que ela é feia, eu digo que ela pode ser produto da ganância. E se não fosse por isso, nós receberíamos um jogo mais completo. Mas posso ser sincero, eu acredito que não é bem assim. Não totalmente. E acreditem, o porquê de não ser tá ligado ao cenário do jogo. Amados rabiscos feios, Topeira Artista aqui de novo, tudo bem com vocês? Esse jogo brotou do nada, como o jogo também produzido pela Santa Mônica, agora é dirigido e protagonizado por mulheres. E claro que com isso veio um monte de retardado para problematizar o jogo. Eles tiveram a coragem de dizer que essa mulher aqui é feia. Sim, meus rabiscos. Mas afinal, eles têm razão ou não? O visual da Laufey não contém muitas características únicas, nada que seja marcante ao ponto de lembrarmos dela com uma descrição simples. Isso seria reflexo do famoso pecado da ganância, ou a diretora está apostando num visual básico? Seria um indicativo de que os produtores tacaram foda-se, visto que eles podem ter abandonado totalmente a ideia do Kratos ser a cara de God of War? Bom, hoje eu vou te mostrar que talvez não seja bem assim, e o motivo é o fato da Faye ter ido parar no inferno. Você é gay. Essa porra gerou quase um julgamento do tribunal do crime na internet, mas vamos por partes. Para começarmos a entender o conceito artístico da Laufey, ou Faye, temos que entender sobre outros personagens. E no próprio universo do jogo, a gente acompanhou a saga do careca da tatu vermelha na cara, que eu não preciso nem dizer o nome, só nessa descrição você já manjou quem é. Na minha opinião, até o Atreus tem um visual mais único que a Laufey, e ela é mãe dele. Esse moleque cabeçudinho, com esse moicano cortado na foice, essa cara de fuinha, não dá pra esquecer tão fácil. E eu vou direto ao ponto. O Eric Artem, que vocês devem conhecer bem, outro canal excelente aqui do YouTube, que veio antes de mim e é do mesmo nicho que o meu, já fez um vídeo falando sobre a dita cuja. E o ponto do nosso fofo concorrente otaku levantado foi o de que, primeiro, ela não é feia. Segundo, qual seria o problema dela ser feia? Calma, eu conheço aquela frase erroneamente atribuída ao Nietzsche. Se você mata uma barata, você é um herói. Se você mata uma linda borboleta, você é um vilão. A moral tem critérios estéticos. Vamos ser francos, galera. O ser humano tende sim a confiar mais em pessoas bonitas e bem vestidas do que em pessoas que, sem pedir, nasceram feias. Nós não somos diferentes daqueles que julgaram o Quasimodo em O Corcunda de Notre Dame. Quantas vezes você não julgou uma pessoa a partir da aparência por estar maltrapilho ou até playboyzão demais? Por conta disso, um personagem sem carisma ou um personagem que é um tremendo arrombado ainda consegue se destacar por conta da sua aparência. Mas um dos pontos do Eric nesse quesito não é nem a questão moral, mas a convicção do artista por trás do design. E um elemento forte da Faye é o pioneirismo, a novidade, o lançar tendência. Assim como disse o Eric, a Faye é retratada com mais marcas de expressão que a atriz que empresta o rosto para ela, porque ela é uma personagem que tá ali na casa dos 40 anos. Cita aí uma protagonista de videogame que tenha uma idade mais avançada. De cabeça, eu não consigo lembrar. Timmy Turner é um design simples. Juniper Lee é um design simples. Nagatoro é um design simples. E ainda funcionam muito bem como protagonistas. Os artistas por trás desses personagens se garantem com design simples, seja porque eles confiam no pioneirismo, na personalidade forte desse personagem ou em outros elementos de suas obras. Eu sei que o pioneirismo não é via de regra, para que as pessoas automaticamente gostem da sua personagem. Mas com essa novidade, você já tem o diferencial. Mesmo que a sua personagem tenha um design mais simples, você tem a sorte de ser único naquele momento. E para quem é único, meu amigo, a concorrência é quase nula. A franquia Nier Automata, Stellar Blade, Metal Gear, essa eu gosto, salve Kojima. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Kojima, o que você fez?
São franquias produzidas por japoneses, e japoneses adoram personagens com pele perfeita, rosto angelical e bunda, muita bunda. Claro, não vamos ser injustos. Muitos desenvolvedores não são assim. Eles apenas participam da intenção de algumas grandes empresas de produzir jogos voltados para esse público. E tá tudo bem. Assim como tá tudo bem com a intenção verdadeira de representar uma personagem mais velha. Parem de querer ditar o que as pessoas podem ou não consumir, podem ou não produzir. O moralismo é uma das atitudes mais hipócritas e sempre dá merda, em qualquer espectro político. Eu já vi gente apoiar até a restrição de certos conteúdos através de penalidades governamentais. E vamos combinar, muitos de vocês já sabem as merdas que dá quando a gente terceiriza os nossos deveres pro Estado. E como identificar se um personagem foi criado só para vender, para deixar os outros de pau duro, ou se tem um certo amor pelo trabalho envolvido? A resposta curta é: não dá. Não dá para saber com 100% de certeza se um personagem foi criado com amor ou só pelo dinheiro. Com certeza tem muito personagem aí feito por gente preguiçosa que deu certo e a empresa só continuou. Mas existem alguns fortes indícios visuais que podem nos levar a concluir que os diretores não tiveram tanto zelo pela profundidade do modelo. Isso é, se apenas olhando para a primeira arte do personagem, nós podemos enxergar e contar a sua história, personalidade e motivações através de detalhes marcantes ou detalhes minuciosos. É o que no design de personagens nós chamamos de storytelling, o contar da história, em português improvisado. E ele está presente até nas expressões, no comportamento do personagem no jogo. Esses detalhes são englobados também, de novo, pela convicção. Mas para melhor explicar como a direção de God of War deve estar explorando isso, precisamos entender algumas coisas sobre contraste. Só um adendo, a convicção de um artista não faz parte, necessariamente, dos fundamentos da arte, mas o contraste faz parte do que, na ilustração e no audiovisual, nós chamamos de composição, isso é, os elementos, formas e cores que aparecerão na tela. O primeiro contraste que podemos observar é o que está presente na própria Faye. Ela é uma linda mulher de uns 35 anos que passa dessa para uma melhor. Como diz os gringos, passed away. Caracas. Ela foi para Everyone, o pós-vida divino de todas as mitologias. E lá ela tem que meter a porrada em todo mundo, porque, ao que parece, nesse mundo há facções, ou cidades, sei lá, que se juntam para brincar de Adolf e prender e torturar os novatos. Quase tão caótico quanto estudar em escola pública na zona leste de São Paulo. Ela é uma mulher gentil, praticante da virtude e da compaixão. Foi com ela que nosso Cleitão aprendeu a deixar de destruir tudo à sua volta. Essa mesma mulher foi parar num lugar esquisito, hostil. Tá, eu sei, não é um universo Dark Souls da vida. O parceiro da tia no jogo é um cubo gelatinoso, que aparece até na capa do jogo. Porra, Santa Mônica, não fode. Mas não deixa de ser um mundo cheio de malditos deuses, né? E o contraste dela ser uma mulher bonita e gentil pro fato de que ela precisa meter a porrada em todo mundo agressivamente pra sobreviver é o primeiro ponto que podemos apontar. Mas também podemos criticar. Isso porque, beleza, eu sei que durante o jogo ela vai transitar muito entre várias expressões, tipo a Ellie em The Last of Us. Haverão momentos tanto de gentileza e pena dos mais fracos, quanto momentos de lamúria e fúria contra os opressores fortes. E isso tem um peso narrativo bom. A Santa Mônica sabe expressar isso. Mas no design inicial em si da personagem, na minha opinião é um tanto genérico. Ela é uma mulher descalça com um cubo e uma espada. Não fode, Santa Mônica. Cadê a criatividade, mano? Cadê o Rafael das Tartarugas Ninjas que usa um par de sai, uma arma tradicional japonesa criada para defesa e desarme, justo porque ele é o mais violento das tartarugas? O Michelangelo que usa um nunchaku, a arma mais difícil de manipular, porque ele é o irmão mais distraído? O fato dela ser customizável é válido.
Mesmo que eu não seja fã dessa metodologia, se você acha ela sem sal, você vai poder meter uma roupa maneira de guerreira nela. Isso é muito legal, porque dessa forma você deixa o boneco mais forte e usa o estilo que você quiser. Isso funciona para Dark Souls, mas não é de Dark Souls que estamos falando. É de God of War. O Kratos é a cara e coragem da franquia. Mesmo quando você põe uma armadura completa nos jogos novos, elas não cobrem a cara dele, e nisso ainda sabemos que ali é o Kratos, o maldito fantasma de Esparta, o homem que entrou no rock com o panteão inteiro dos deuses gregos e ganhou. A armadura deixa ele mais maneiro, e é assim que o protagonista de God of War deve ser, um cara maneiro de armadura. Não uma armadura maneira de uma mulher de aparência normal, um peso visual comum, de alguém que mora na Faria Lima. Não é ela quem chama a atenção, é, no máximo, o que ela veste. E isso não é suficiente para as pessoas se lembrarem dela, porque no jogo isso é customizável, não é um visual fixo, não é a roupa do Chaves, o traje do Chapolin. E aí, Santa Mônica? Vai deixar as pessoas se esquecerem da sua personagem? Logo a mulher do Kratos, aquela que vocês empurraram boa parte da história pra gente no primeiro jogo, a giganta, gentil e encantadora que domou o coração do nosso Cleitão? Isso seria uma pista da falta de amor pela personagem? Mas sabe de uma empresa que tem uma franquia com personagens de aparência mais comum, mas que mesmo assim são muito bem lembrados como protagonistas? A Capcom, com a franquia Resident Evil. Então fica comigo que agora a gente descobre qual pode ser a malandragem da Santa Mônica. Diferente das artes conceituais de God of War, as artes conceituais do universo de Resident Evil não nascem com a necessidade de serem tão detalhadas. Eu sei que isso também depende do marketing da empresa e se é arte de capa ou não. Mas em geral, assim como as artes conceituais de muitos outros jogos, tá tudo bem se elas tiverem esse estilo inacabado, mais rabiscado. Tanto porque o traço rabiscado ajuda na sensação de medo, de que tem algo errado, algo faltando. Tanto pelo fato de que desenhar monstros complexos de forma muito detalhada é desnecessário. Criar o design de um monstro é mais fácil que pensar num humano com traços marcantes, mas esse traço enevoado, sem um acabamento detalhista, ajuda no mistério e esconde a complexidade do corpo dessa criatura, ajudando o artista a desenhar menos, mas entregar a arte com qualidade no tempo certo. As artes de God of War poderiam sim ter sido feitas também dessa forma, mas enfraqueceria o marketing da Santa Mônica. A demonstração deles de que o jogo é historicamente preciso, não só nas guerras gregas como no estilo de vida viking e também no visual, nas runas, nas roupas, nas armas e ferramentas, e até nas criaturas, onde algumas são monstros também, mas monstros bem descritos, contados e recontados pela mitologia nórdica e pela equipe do jogo. Além de que, claro, essas artes têm um peso visual muito foda, né? Eu lembro que quando essa aqui saiu junto com o jogo, eu passei uns bons minutos admirando cada detalhe, cada traço. Se duvidar, já usei até como papel de parede. Felizes eram os tempos onde não tinha IA para me tirar esse fascínio que eu tinha em observar toda e qualquer arte na internet, sem medo de não estar admirando o talento e o capricho de um artista de carne e osso. God of War sempre foi uma franquia de visual caprichado. O cenário dos jogos é riquíssimo em detalhes, e essa é a técnica da nossa querida Capcom, produtora da franquia Resident Evil. Os protagonistas da franquia são pessoas bonitas, praticamente perfeitas para o senso comum de beleza, tal qual a Faye também é. E são pessoas normais, usando roupas comuns. Eles sabem meter bala, claro, mas ainda são pessoas comuns na situação mais incomum que eles vão viver na vida. A Capcom utiliza muito bem o contraste entre agentes ou civis padrãozinho que caem no gosto popular para um mundo terrível que contém incidentes com zumbis, criaturas Lovecraftianas cheias de olhos e detalhes desnecessários, até bruxas poderosas e lobisomens.
Apesar da história geral ser meio fraca, o céu é o limite para essa franquia japonesa. E falando em limites, essa é a técnica que os produtores de God of War Lao Fei poderiam usar, ou ao menos deveriam. É a do contraste entre a convencionalidade da personagem para o mundo onde ela está inserida. Santa Mônica poderia muito bem utilizar de um mundo que se mostra cada vez mais sombrio, que contrasta e muito com a aparência convencional da protagonista, sendo ela a única e bela humanidade que restou nesse mundo morto, dominado por forças das trevas que vão além de nossa compreensão. Não um vírus ou parasita zumbi, mas uma magia profana, com seres profanos, mais antigos e perigosos que o próprio tempo. Você tem noção que eles podem botar essa mulher pra sair na mão até contra o próprio Satanás? Eu sei que apesar das milhares de possibilidades de um mundo com todos os deuses de todas as mitologias que o pessoal tá comentando aí na internet, eu duvido que esse pessoal da Santa Mônica vai ter coragem e competência para explorar pelo menos 70% do seu potencial. God of War desde 2018 é um jogo meio enrolado. No Ragnarok então, porra, só enrolação. A partir de agora, meu amigo, até Jesus Cristo pode aparecer na franquia. Mas como eu disse, faltaria coragem. Isso não é um julgamento, até porque quem sou eu para julgar isso, né? Mas o que você faria? Botaria Jesus no jogo como um NPC, personagem secundário ou até um protagonista? Me fala aí nos comentários. E o que aprendemos hoje, crianças de 1,75? Primeira coisa, se você tem algum projeto com um protagonista único, nomeado, a aparência dele ser marcante vai te ajudar muito mais a fixá-lo na mente das pessoas. Isso se chama apelo no design de personagens. Ele também pode ser muito bonito, mas repetindo, isso é algo que vai ajudá-lo a ser lembrado, não a resposta para o seu sucesso. Seu personagem também pode ter contraste, tanto em elementos dele para ele mesmo, quanto dele para o ambiente em que ele vive ou está inserido. Espero que esse vídeo tenha te ensinado algumas coisas de alguma forma e que você tenha muito sucesso aplicando esse humilde conhecimento. Se gostou, se inscreve, deixa um like e fiquem com Deus, meus rabiscos.